Oi, eu sou Thaís Barros e esse é o Vibe de Deusa. Hoje a gente vai falar sobre o esforço e o quanto ele faz você muitas vezes se perder nos seus objetivos. E que tipo de esforço que a gente está falando? O esforço que não leva a lugar nenhum, que não leva ao sucesso, que não leva aos sonhos realizados. E eu vou dar um exemplo para vocês. Com certeza você já conhece ou conheceu alguém, sabe aquela pessoa assim super esforçada, super dedicada, aquela pessoa que luta para vencer na vida, que faz de tudo, que é trabalhadora, que se vira, mas você nunca vê a vida dela prosperando. Tipo assim, ela nunca realizando os sonhos, alcançando os objetivos. Você só vê ela sempre lutando, 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 trabalhando, se esforçando. É sobre esse esforço que a gente vai falar hoje, que basicamente é um esforço de perseguição. E como assim um esforço de perseguição? É um esforço que faz você perseguir algo que você quer e não atrair. Por isso que ele é um esforço em vão, é um esforço que não leva você a alcançar seus sonhos, porque ele todo o tempo está perseguindo, todo o tempo está vibrando nesse estado de falta e nesse estado de não ter. A maioria dessas pessoas que são muito assim, ai, dedicada, por exemplo, é uma pessoa que tem uma dívida muito grande. Eu tenho uma dívida, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para pagar essa dívida, e ela vai fazendo, e parece que nunca chega o momento que ela consegue pagar essa dívida. Ou se chega a esse momento, de alguma forma, ela não prospera, ela não vai para frente, ela fica ali estagnada naquele mesmo lugar. Justamente porque a energia dela está totalmente conectada à dívida e não à prosperidade, né? Essas pessoas, elas se esforçam focando num objetivo, vamos dizer, que não é positivo, focando no medo da pobreza, focando no medo da falta e não focando de fato na prosperidade, na energia da abundância, na energia do dinheiro. Então, a maioria dessas pessoas elas têm essa mentalidade. Eu sempre digo, não adianta esforço, não adianta você se matar se você não tem a mentalidade ideal para buscar o seu objetivo, para buscar o seu sonho. A primeira coisa que tem que mudar não é o externo, é o interno, é o dentro de você. E a partir do momento que muda o dentro de você, de fato, isso vai refletir. Então, como que eu posso ser uma pessoa que consegue atrair essas coisas, se só me esforçando não vai levar a lugar nenhum? Primeira coisa, como eu acabei de falar, mudando o interno, né? Vendo do que de fato você anda focando no seu dia a dia. Eu ando trabalhando muito, mas eu não vejo dinheiro. Por que que você não vê dinheiro? No que você está focando? Eu estou focando muito numa dívida que eu tenho para pagar. Ou então, eu estou focando no medo de faltar no final do mês. E não na prosperidade, não no eu tenho dinheiro, eu tenho abundância, nunca vai me faltar. Isso é muito importante. Você sempre repetir para você. Você sempre vai ter tudo o que você precisa naquele momento. Ponto. E passar a acreditar nisso, porque isso vai se tornar real na sua vida. Se você trabalha ou se você se esforça muito num objetivo que não é conectado ao que de fato você quer, não vai adiantar. Eu digo assim, tem coisas que às vezes a gente faz um esforço muito grande para ter, e a gente tem que ter noção que quando a gente está se esforçando demais, é porque aquelas coisas não são pra gente. Eu sempre conto que eu tentei tirar minha habilitação há 10 anos atrás, e eu lembro que foi muito assim, as pessoas falando para mim: você precisa ter sua habilitação, você tem que tirar sua habilitação". E eu tinha saído de um trabalho, tava com dinheiro, tava com carro, e aí todo mundo: tem que tirar a habilitação". Só que não era algo natural de mim. Eu sempre dizia que eu não via necessidade de eu ter minha habilitação naquele período, porque de fato eu não tinha necessidade de dirigir. Mas aí todo mundo falando que eu tinha que ter, que eu precisava ter, que aquele era o momento, eu peguei, entrei no processo. E assim, gente, zilhões de coisa, tudo dava errado. Tanto com relação ao meu carro, quanto com relação à habilitação. Sabe quando parece que aquela coisa não é sua, não pertence a você e você tá forçando uma barra para ter? Eu tinha essa sensação de que não era o meu lugar, não era o momento de eu ter um carro e não era o momento de eu tirar minha habilitação. E tudo dava errado, só que eu me esforçava. Eu dava tudo de mim, eu fazia
virava o mundo para eu conseguir alcançar esse objetivo, porque todo mundo dizia para mim que era necessário, que era o que eu precisava fazer naquele momento. Só que sabe quando você se sente cansado, 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 e aí eu me senti tão cansada que eu olhei e falei assim: "Cara, eu entrego, não é para ser agora, não". E não é assim de: "Ah, foi reprovado", não foi só isso, foram assim muitas coisas, muitas coisas. Eu perdi ente querido em um acidente, então eu fiquei com trauma de entrar no carro, eh, muitos problemas todos em volta disso. Tudo dizendo pra mim: "Esse não é o momento, não adianta você forçar a sua barra". E isso eu passei a acreditar fielmente. Esse ano, na verdade ano passado, do nada surgiu a oportunidade de eu tirar a minha carteira. Mas foi do nada mesmo, um amigo falou assim: "Ah, vamos tirar nossa carteira, fulano tá fazendo aqui e tal, um processo". E aí foi me eu digo assim, Deus e o universo foram me trazendo pessoas que eu fui conhecendo e que foram facilitando minha vida. Tirei minha carteira, passei de primeira nas 2 provas. Foi antes de ter essa facilidade, tá, da carteira, foi na carteira antiga ainda. Então passei nas 2 provas, fiz autoescola, fiz tudo, tudo de primeira, assim, tranquila e calma, porque eu olhei e eu falei pra mim, pra Deus e para o universo: "Se o momento é agora, se tudo se proporcionou e tudo se juntou pra ser agora, é porque é pra ser agora". E assim foi. E tudo o que deu errado no começo, tudo que não se encaixava no primeiro processo se encaixou no segundo. Porque eu estava conectada com aquela energia, porque eu estava pronta para aceitar o que o universo, o que Deus tinha planejado para mim. E eu não estava forçando uma barra, principalmente forçando uma barra com o objetivo, vamos dizer ali, com foco em algo que não era positivo, que não era uma coisa legal. Então, quando você vê que na sua vida você está precisando se esforçar demais por uma coisa, tem alguma coisa errada. Comece a observar. Porque se é para ser seu, não vai precisar de muito esforço, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Não vai precisar desse desespero. Assim foi para eu conseguir meu carro, assim foi para eu conseguir minha carteira, assim é para eu conseguir diversos outros sonhos. Tudo vai se encaixando. Eu coloco aquilo como meta na minha vida, vibro naquilo, entrego aquilo para o universo e deixo acontecer. E as coisas vão acontecendo. Então a gente tem que aprender a entender esse processo, parar de forçar a barra e entender que esforço não vai levar você a lugar nenhum. Você não tem que perseguir o seu objetivo, você tem que atrair. E atrair, como eu já falei para vocês, é se conectar à energia daquilo. Se você quer um carro, se você quer uma coisa, você tem que buscar a sensação de já ter aquilo e ser grato por aquilo e conectar-se com sentimentos positivos que te levem àquilo. Então é isso, por hoje é só. Até a próxima. Beijinhos.